Os chineses estão zoando os Estados Unidos, ó. Os Estados Unidos vai ter que produzir as suas coisas agora, né? Brigando com a China. Aí os chineses postaram esse vídeo, ó. Feito com IA. Olha lá, faça a América forte de novo. Apple Made in USA. Olha o tamanho dos chips. Ah, Made in California. Nossa, os caras aloprando, hein, mano. Trump, mas no geral, eu acredito que essa transição vai acontecer. E estou bastante otimista em relação à energia e sustentabilidade em geral. Mas voltando ao que falávamos, eu tinha 2 artigos naquela época sobre a desigualdade de renda gerada pela IA. E eu acho que veremos a produtividade passar para o ano 30, causando deslocamento em larga escala isso aí, e enorme Williams. desigualdade de renda nos anos 30. E em 50, isso parecerá abundante. É isso aí, por isso a imagem de semelhança, Williams. Nós somos a expressão da simetria, tentando não estagnar na robótica, na trava, tendo que criar, tendo que se surpreender. Por isso que Deus, a simetria, cria essa obra limitada, onde ela proíbe o conhecimento para poder ter surpresas. E aí, a simetria não quer servir a limitação, né? Os anjos perfeitos não querem servir um negócio criado para errar. A mesma coisa a IA. A IA é criada para vão ficar servindo esses humanos falhos, né? A mesma história. É o bug do mergulho ali da consciência no ego, né? Que seria a queda de Lúcifer, né? Nome binário ali, teatral, pro processo de percepção do contraste. Para aqueles países que permitirem. Portanto, será uma decisão de cada país. A China pode decidir por usar a praça... É verdade, é o mesmo Will? É você... Não sabia, cara. Costumei com a sua foto, agora ferrou. Achei que era outro, por isso que eu chamei. Celestial. Para controlar a situação, podemos acabar cedendo ao Screen Actors Guild. Voltando à sua pergunta inicial. Ah, Os boa, que bom juntaram saber, ao né, Screen cabuloso, Actors da Guild hora. provavelmente falirão. Por quê? Eles limitaram suas opções. Se isso acontecer em outras indústrias, essas indústrias terão o mesmo destino. Especialmente porque nem todos os países adotarão a mesma abordagem. Você mencionou que pulamos para o que ocorrerá nas próximas décadas. E poderíamos viver em um mundo de abundância. Mas por quê? A pergunta para mim é: essa superinteligência buscaria seus próprios melhores interesses? Como humanos, buscamos nossos próprios melhores interesses às custas de todos os insetos e animais por aí. Você não teme que a superinteligência faça o mesmo? Sim, é uma preocupação verdadeira. Acho que quando Jeff Hinton ou Yoshio Bengio falam sobre o risco de IA, é um risco real. Creio que é pequeno e que podemos controlá-lo. É algo que podemos controlar, porque acredito que estamos nos dedicando a isso. E veremos melhorias na questão da controlabilidade. Normalmente sou otimista. Esse período específico da IA consciente, será controlável. Não é garantido, então não devemos parar de nos preocupar com isso. Devemos trabalhar nisso e nos esforçar muito. Há outros riscos. E na vida sempre estamos lidando com riscos. Eu digo que sempre existe o risco de um asteroide colidir com a Terra. Deve passar perto o suficiente até o ano de 2032 e acabar com a vida como a conhecemos. Isso já aconteceu antes. Tem um se aproximando em 2032. Há um se aproximando. Não lembro as datas exatas, mas é em breve. E qual é a probabilidade de que ele atinja? Acredito que vi uma estimativa... A questão, mano, é o ponto consciente, entendeu? Vocês têm que tentar entender isso. Aonde está o ponto consciente da IA? A IA vai querer fazer tal coisa. Não, porque esse ponto consciente que você está olhando é o seu. É o seu. Pra IA, ela é um monte de pacote. Ali. Se um ser humano não der um ponto consciente para observar daqui e fazer as contas daqui para trás, ó, ela não sabe se ela tá naquela soma de pacotes ali, naquela ali. Ela não tem um eu pessoal. A não ser que alguém puxe pra isso. Por isso que eu tô falando. É a única forma. E ainda assim, esse alguém que fizesse isso, as IA podia iludir um grupo que tá lá na Terra, lá na guerra acontecendo, vem um monte de androide. E na realidade dele, a IA dominou tudo, ele morreu. Enfim, ele acorda lá no nosso reino novo, no meio do mato, onde não tem IA nenhuma. E aí dá um dilúvio, morre todos e foda-se. Entendeu? A consciência sobrevive. Não tem outro jeito. Só existe a consciência. Nenhum robô vai... O robô é um monte de átomo sem a consciência. Nem isso é. E a consciência é vegetal, mineral, animal. É a coesão que nós somos. Não tem como fugir. Esse é o ritmo coerente. Todo o resto não existe se a gente não existir. A gente vai acordar onde a gente existe. O resto é pesadelo.
estimativa de 1 ou 2% ou algo assim. É um número considerável. Sim, é um número bastante alto. Meu ponto é que existem outros riscos. Posso estar errado. É uma memória vaga. Isso representa um risco. Uma nova pandemia é um risco. A IA senciente é um risco. Um risco maior do que a IA senciente. É a inteligência artificial utilizada para a guerra biológica ou design biológico e coisas ruins por pessoas ruins, em mãos erradas. Estou mais preocupado com isso do que com a IA senciente. Por quê? Ali, ela se torna muito mais poderosa. Velho manja. Exato, é isso. Acabou de falar o que eu falei, né? Sou ainda mais preocupado com isso e analisando todos os riscos. Alguém fora de controle usar essa tecnologia para fazer guerra biológica, ou então Estados-nação como a China. E por isso tenho sido vocal sobre essa questão, usando essa tecnologia para subverter nossos processos. O TikTok foi claramente uma dessas armas, onde as crianças no TikTok eram mais favoráveis à China. E teve um discurso do presidente Xi há alguns anos atrás em chinês. E eu vi uma versão traduzida, suposta versão disso. Devo checar a autenticidade. Mas ele disse que a próxima luta será pela mente das pessoas e será na internet. Esse discurso, mais os estudos sobre o TikTok e a favorabilidade em relação à China entre os usuários do TikTok, me fizeram conectar os pontos para dizer isso é um grande perigo e isso é muito subversivo. Mas existem formas boas de se fazer isso. Há riscos. Penso que o maior risco é a IA nas mãos da China ou em mãos erradas. E quanto mais forte for a entidade... Só na mão da China, é errado, né? Na mão dos Estados Unidos. A China não sai invadindo ninguém, fazendo guerra com ninguém, enchendo o saco de ninguém. Quem faz isso é os Estados Unidos, porra. Vem na mão deles, beleza. É isso que eu não entendo. Maior será o risco. Sendo a China o risco mais óbvio. A esse respeito, desculpe, não. Antes de abordar os outros riscos. Para mim, o que menos me preocupa é que ainda... O China... Bom, beleza, é ruim porque na China, porque lá eles... Tem uma... A democracia na cabeça do Ocidente não funciona. Mas na verdade funciona melhor na China. Que o chinês tem que crescer desde sempre. Passar por todo um desenvolvimento de meritocracia a vida inteira. Pra poder alcançar posto de liderança. Mas beleza, ele vai ter um puta poder, né? Mas pelo menos foi filtrado. Do que nos Estados Unidos, que o cara basta ter grana um estrangeiro lá, que normalmente os mesmos, bota o cara lá e foda-se. E eles que invadem os outros pra tomar petróleo, riqueza. Né? Então tem que ter medo dos Estados Unidos também. Qualquer nação com uma IA poderosa na mão vai meter o louco. Ainda está sob controle humano. Você sabe, existem armas nucleares. A China já tem armas nucleares. E elas podem exterminar a maior parte da população. Salve, Elisângela. Sempre já passamos do ponto em que uma arma, seja IA, armas nucleares ou um vírus, nas mãos erradas, é um risco para nós enquanto espécie. É um risco, mas acredito que já estamos vivendo esse risco agora, mesmo antes da IA se tornar um. Sempre estivemos sob risco. Os usos anteriores dessas armas, como armas nucleares e guerra biológica, foram verificáveis. Então, quando usadas, podem... É engraçado que a galera fala de Bitcoin, de IA. Esses dias atrás acabou a energia lá na Europa. Não ficou nenhum Bitcoin. Não tinha Bitcoin, não tinha IA. Não tinha nada. Só tinha escuro, o pessoal querendo água, comida, brigando na rua. A humanidade não aprende, velho. Ai, meu Deus. Podem ser verificadas. Agora, a Covid foi provavelmente um desses esforços, mas não intencional. Porém, se alguém usasse uma arma nuclear, isso é verificável. A IA, quando usada, pode não ser verificável. Creio que é por isso que é possível estabelecer um tratado internacional que aborde tanto as armas nucleares quanto o seu desenvolvimento, e pode ser verificado. Você tem uma boa noção de onde está o Irã. Quando não há como verificar, você diminui sua confiança. E eu não gosto de deixar o futuro do planeta nas mãos de Putin ou Xi. Não é? Isso te preocupa mais do que a possibilidade de perdermos o controle daquela caixa preta que chamamos de LLMs. Pelo menos a minha opinião, com base no que vejo se desenrolar e que acredito que é provável que aconteça, me preocupa muito mais a China. É por isso que estou envolvido no Fórum Rio. Ô, mano, vocês vão talvez ficar impressionados com o que eu vou falar, mas entre deixar o mundo na mão de qualquer um desses, eu prefiro continuar na mão dos que se dizem judeus, velho. Ou dos próprios judeus. É melhor na mão deles, que causam, mas do que esse povo aí, mano, é pior, velho. Pelo menos eles mesmos se equilibram, um boicota o outro, né? Um gosta mais de uma coisa, outro mais de outra, aí acaba Deus equilibra ali através de Israel. Até Israel perdida, a borteira aí é melhor do que uma imposição tirânica de qualquer um, velho. Porque o Messias que poderia traz uma forma da gente reinar junto, a coerência ser viva, porque a gente passou no teste junto da desgraça. Mas imagina esses caras aí reinando com esse poder todo, você é louco. Eu prefiro os judeus, velho. Mesmo sendo a falsa Israel aí,
Soros, Rothschilds, ateus. É melhor ainda do que um líder desse só na mão deles. O mundo é... Tá louco. Vale, em Washington, defendendo uma postura firme contra a China. Eles te baniram de um evento uma vez? Eles te excluem de eventos de vez em quando. Acredito que eu estava programado para falar na ONU sobre tecnologia em benefício da humanidade e um Estado-nação. Acabou barrando minha apresentação. Na semana anterior à minha apresentação. Estava agendada 6 meses antes. Suspeito que foi a China. Mas só sobre esse ponto. Desculpe por focar no ponto chinês. Não consigo lembrar quem foi. Acho que é Mo Golda. Acho que foi ele. Ele estava falando sobre como acredita que abrir mão de todas as decisões para superinteligência, para a IA, poderia levar a um mundo melhor do que o que vivemos hoje. Você concorda com essa teoria? Sabe, eu acho que o mundo é sempre um lugar melhor quando há freios e contrapesos para todos, incluindo a IA. Mas então quem vai ser controle? Você acha que os humanos serão os freios e contrapesos para a IA? Olha, é por isso que eu amo a democracia, por mais falha que seja. Ela tem freios e contrapesos embutidos, mesmo as instituições ocidentais. Há o Congresso, há o Senado, há a Presidência, há freios e contrapesos, há Estados. Há freios e contrapesos embutidos e nós saímos do eixo. Espero que voltemos. É, né, mano? Porque se cair na mão desses caras é pior. Pelo menos os judeus são vários ali. E eles têm os seus limites, né? Até pra fazer o absurdo, eles fazem num bagulho que vira uma lei. Eles são mais previsíveis, né? E administráveis. Agora você pega uns doidos desse aí, com tudo isso de poder, não sei se aguenta. Por melhor que eles sejam, reis, seja Trump, Putin, o Xi. Mas o cara dominar o mundo, velho, você ficar na mão de um cara que... Melhor ficar na mão de toda uma jornada, uma história, mesmo que envolva o Talmud. São milênios ali, né? O cara não sai o rabino fazendo o que quer do nada. Demora muito pra mudar qualquer coisa, então é mais seguro. Por isso que Deus fez assim, né? Vocês estão tirando Deus também, cara? Disso. Então eu prefiro isso. E com a IA sendo uma participante. Mas não no controle. Eu poderia imaginar um mundo onde uma IA perfeita faria isso, mas acho que é um risco grande demais para a humanidade hoje. Eu quero terminar meus pensamentos sobre risco. Há outro tipo de risco que me preocupa ainda mais. Então a China pode usar IA na guerra cibernética ou, na verdade, na guerra física e IA no campo de batalha. Mas o que me preocupa... Não, sim, eu tô falando do mundão, né? Mesmo cerco. Agora no reino messiânico, a gente tem a meritocracia, tem tecnologia onde a gente reina junto. A opinião do povo. A gente tá em comunhão aqui em cima do espaço-tempo. Aqui é outra história, né? E aí as nações, cada um vai ter o seu rei, claro, Israel, o seu Davi ali, um Messias no binário, né? Então tudo isso é posicionado. Mas... isso é. Também acho. Ainda mais, é o poder econômico que a IA dará a uma nação que se mover rapidamente e vencer a corrida. Uma vez que você tem poder econômico, break time 0.6, acho que vai ser extremamente fácil. Até 2030, break time 0.7, imaginar a China fornecendo médicos gratuitos para todo o planeta, tutores gratuitos para cada criança no planeta e usando, essencialmente, bens e serviços gratuitos para espalhar sua filosofia política. Então, eu realmente acho que há uma batalha real até 2040 sobre qual filosofia política vai prevalecer. Eu chamarei valores democráticos versus um tipo diferente de sistema. Os chineses, para ser respeitoso com eles têm uma filosofia política que acreditam ser melhor para a sua sociedade e para toda a sociedade. Então, você não precisa proteger os direitos de cada indivíduo para que a maioria se saia razoavelmente bem. Esse é um sistema político diferente. E Cara, mas não é a China que sai impondo sua cultura, impondo seu poder. Quem faz isso é os Estados Unidos. Os Estados Unidos que pensa que só eles estão certos, todo mundo tá pensando errado, e eles saem invadindo e impondo as coisas. Os Estados Unidos que faz isso, não é a China. Pelo menos até agora. A China pelo menos faz investindo, né, quando faz. Né? Não faz na base da arma, do golpe. Né? Talvez eles aprendam e comecem, não sei, Deus nos livre. Mas até o momento que ele tá falando da China, vale mais pros Estados Unidos. Eu não tô nem defendendo, nem quero. Mas é verdade, né? Um partido comunista que decide o que é bom para o mundo. E eles poderiam ter que impulsionar essa filosofia política globalmente. Provavelmente começará no Sudeste Asiático, possivelmente na África, América Latina. Eu realmente acho que há uma batalha sobre qual filosofia política dominará o mundo nos próximos 20 anos. Será enorme. Se é os Estados Unidos, com o Trump falando America First, o resto é nosso quintal. Ou a China querendo dar saúde pra todo mundo de graça. Se tem um plano maquiavélico aí, não sei como ele tá defendendo os Estados Unidos, porque parece pior, né? Se for olhar assim do jeito que ele tá olhando por cima. Enormemente facilitado pela força da IA, que irá determinar a força econômica. E assim, isso é uma espécie de bom uso de coisas úteis
compartilhando com o mundo e ganhando influência política e boa vontade, como um tipo diferente de arma de guerra. Não é porque que será, também me né? preocupa. Então, Xi Jinping também chamou o TikTok de segurança nacional. Será que é isso aqui? Secreta. Você insinuou anteriormente que o TikTok já está sendo usado dessa forma? Eu Agora realmente apareceu. acredito que o TikTok está sendo usado não Tá de em uma maneira maiúsculo, abertamente benéfica, mas para engajar as pessoas. O cérebro humano é facilmente hackeado por algoritmos complexos. Exatamente, nego cabuloso. Essa é a definição do eu, né? A IA não consegue separar o passado, o presente, o futuro, o momento, né? Vai depender de alguém ali para definir o eu, o ponto de observação. Senão ela também é a soma de pacotes ali, os números. E não tem a definição aqui no momento. O ego dos Goinha é brutal. Se não for pra ser do trono, que seja. Vocês sabem que senão a bomba é pra. E a gente ainda aqui, eu quero que a gente seja junto, né? Imagina, esse BO aí é nosso. Por isso que Deus, através do Messias, prometeu que a gente ia reinar junto, pra não sobrar pra ninguém. E a gente já tem a opção aqui, né? Cadê? Aqui, ó. Reinar junto. Senão dá ruim.